Minha gente, olha, o dia é dia muito quente, não apenas porque estamos aqui numa nova praça, a 11ª praça que compõe a Rede Band News FM de notícias. E ele é quente porque talvez a notícia mais explosiva, talvez não, certamente a notícia mais explosiva dos últimos tempos, mais ainda dos tempos de Michel Temer, está estampada hoje no jornal Folha de São Paulo. Para quem não sabe ainda, em outras capitais, em outros estados e também no exterior, a Folha de São Paulo traz hoje a transcrição de uma gravação, de uma conversa gravada entre o ministro Romero Jucá, homem forte do governo Michel Temer, e um ex-diretor da Transpetro. Cadê o nome dele, Carla Bigato, desse diretor? Sérgio Machado. Sérgio Machado. Minha gente, a conversa foi gravada em março. E nesse papo, o senhor Romero Jucá, que é investigado na Lava Jato, e o senhor Sérgio Machado, que também é investigado na Lava Jato, simplesmente articulam ou conjecturam formas de barrar a Lava Jato, formas de implodir a Operação Lava Jato, que, segundo eles, atenta contra toda a classe política. Eles falam aberta e claramente de um grande acordo da classe política para barrar a Lava Jato e colocam como pressuposto do sucesso desse acordo nada mais, nada menos do que o afastamento de Dilma Rousseff. É claro que as idiotices que possam ser ditas por Romero Jucá, por Sérgio Machado, por tantos outros que não querem que a Lava Jato prospere, podem incorporar qualquer tipo de delírio, inclusive a ideia de submeter o país a uma troca de governo em função exclusivamente ou prioritariamente de barrar uma investigação policial, uma investigação da Justiça, do Ministério Público Federal. Mas também há que se considerar que mesmo que o impeachment de Dilma não tenha decorrido desta conspiração, e eu creio que os fatores são muito mais numerosos, não daria para resumir a isto o movimento que se viu no país em função do afastamento de Dilma Rousseff, mesmo que o afastamento de Dilma Rousseff não tenha sido decorrência de uma conspiração que reuniu forças políticas contrárias à Lava Jato, o fato é que o senhor Romero Jucá, a partir desta revelação, se torna uma figura insustentável dentro do governo Temer. O presidente Michel Temer, que semana passada já viu o mesmo Romero Jucá ser denunciado, ser aberta uma investigação em função de crimes que ele teria cometido antes mesmo de ser, bem antes de ser ministro, não me lembro se em 2009 ou 2010, não me lembro agora o ano a que se refere o levantamento pedido pelo Procurador-Geral da Justiça semana passada. O fato é que agora o senhor Romero Jucá aparece na linha de frente de uma revelação escandalosa, absolutamente escandalosa, de um governo que ainda luta em várias frentes para poder se legitimar. Porque a legitimidade do governo Temer não nasce com a sua vitória na luta pelo impeachment. Terá que nascer do exercício de seu governo e daquilo que ele puder produzir. Como está muito no começo, não produziu absolutamente nada, ainda está se assentando aí nas frentes que abriu. O fato é que um ministro com o poder, o protagonismo que Romero Jucá tem na equipe de Temer, não pode simplesmente ser mantido depois de uma revelação como essa. Isso é simplesmente assustador. E pouco importa o advogado de plantão do senhor Romero Jucá, seja ele quem for, declare que o Romero Jucá jamais pensaria nisso. Desde quando o advogado interpreta pensamento? Bota uma bola de cristal na frente, bota um turbante e fica vendo o que vem no pensamento, nas nuvens, nas cartas, no tarô? Nada, claro, ele pode até não pensar, então falou sem pensar, que seja julgado pelo que falou. Imaginem, minha gente, que ele diz que o acordo tem que acontecer, inclusive com o PSDB, porque figuras como Aécio Neves, como José Serra, dito por eles, como Aloysio Nunes Ferreira, Tasso Gereissati, esses aí teriam... Um deles diz que todo mundo tá na bandeja para ser devorado pela Lava Jato. O Jucá diz isso. Quem não conhece o esquema de Aécio, diz o próprio Jucá. Eu não conheço. Qual é o esquema do Aécio, Jucá? Você não tem o dever moral de revelar para o país que vocês dizem que vão moralizar? Afinal, o governo não chegou para estabelecer um novo padrão moral na vida pública brasileira? Como é que pode achar que vai ter padrão moral na vida pública brasileira com um ministro protagonista capaz de produzir esse tipo de coisa? O Michel tem que fazer um grande acordo nacional. Tem que convencer o Renan, porque o Renan odeia o Cunha e ele sabe que Michel é Cunha. Tem que chamar o Renan para o acordo, porque senão o Renan também dança. Será que o Renan não percebeu que depois que o Cunha cair, quem vai cair é ele?
Tem que ter o impeachment. Depois que saiu essa medida que autoriza a prisão com julgamento em segunda instância sem outra chance de recurso, ou melhor, enquanto o recurso judicial tramita, dizem eles, o bicho pegou. Vai pegar a mim, vai pegar a você. A solução mais fácil é botar o Michel no governo. Presidente Michel Temer, o senhor não tem saída hoje não. O senhor não tem saída. Ou o senhor bem pelo silêncio e pela inação, ou por um discurso que saia na tangente, endossa de forma quase que direta essas declarações de Romero Jucá nessa conversa gravada, ou o senhor, para não se comprometer a esse ponto com essa gente, o senhor tem que botar ele na rua. Não que antes dessa gravação algumas pessoas tivessem ilusão sobre quem é Romero Jucá. Eu não tinha. Acho que os procuradores da Justiça, os procuradores federais da Lava Jato também não têm. É preciso ser muito crédulo para achar que o Romero Jucá é o Romero Jucá que ele mesmo diz que é. Romero Jucá a gente sabe quem é. Mas uma coisa é a gente saber quem ele é e o presidente Michel Temer achar que não é bem assim, afinal somos amigos do partido, conspiramos juntos, trabalhamos juntos nesse impeachment, estamos juntos, vamos nessa e tal. Outra coisa é aparecer uma gravação na qual o cara diz essas barbaridades. Ou o Michel faz um grande acordo de união nacional, inclusive para proteger o Lula, ou pega todo mundo. A Lava Jato pega todo mundo. Mais uma vez, um fato da vida política brasileira nos coloca diante da seguinte constatação. A gente vem batendo nessa tecla aqui. O maior patrimônio que nós temos, que a nossa sociedade tem, é a Lava Jato. Não é o PMDB, não é o PT, não é o PSDB, não é a Dilma, não é o Temer, não é o Lula, não é nada disso. O maior patrimônio que a gente tem não são os partidos políticos. O maior patrimônio que a gente tem não são eleições a cada 2 anos. Porque isso tudo, essa gente toda, esses partidos todos, essas eleições todas, tem servido para legitimar uma república de ladrões, uma república de bandalheira. Então, o maior patrimônio que a gente tem é algo que possa ferir de morte essa república de bandalheira, e o nome disso é Lava Jato. A Lava Jato precisa ser preservada pela sociedade brasileira, porque os inimigos da Lava Jato estão em todo o espectro partidário, em todo o espectro político, inclusive no que está no governo hoje, liderado por Michel Temer. O presidente Michel Temer precisa tomar uma atitude em relação a essas declarações de Romero Jucá e precisa tomar hoje, Michel. Precisa tomar hoje. Não adianta ficar posando de mordomo de Düsseldorf, falando bonito, em latim, enquanto a lama vai subindo de nível dentro do Palácio do Planalto. O Romero Jucá é um ministro palaciano. É talvez um dos pioneiros na ação que resultou no impeachment. É um dos mais próximos do presidente Michel Temer. Com ele esteve 200 mil vezes no Palácio do Jaburu. Provavelmente foi depois de uma reunião como essa e antes de uma outra que teve esse tipo de diálogo com esse Sérgio Machado. Como é que a gente pode admitir que um ministro conspire contra uma investigação que pretende combater e prender os corruptos do Brasil? Não só isso, como é que é possível ele conjecturar sobre a necessidade de derrubar um governo para interromper essa operação? Esse cara não pode continuar no governo, definitivamente não pode. O presidente Michel Temer tem hoje uma decisão difícil a tomar. Apareceu uma bifurcação na estrada que ele vinha cursando até ontem. Essa bifurcação indica um caminho possível de seu governo, capaz, quem sabe, de colocar algumas coisas positivas no horizonte do país, ou um outro caminho em que ele mantém ao seu redor, trabalhando, entre aspas, neste mesmo governo, figuras do quilate moral do senhor Romero Jucá. A escolha é dele. Enquanto isso, só para não perder o fio da meada, está rolando a Operação Lava Jato agora de manhã. Vamos a Curitiba falar com Lenise Klenk. Fala, Lenise. Em 20 minutos, tudo pode... Lenise Klenk de Curitiba, suas informações. Bom dia, a Polícia Federal deflagrou hoje a 29ª fase da Operação Lava Jato, intitulada Operação Repescagem. Estão sendo cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, 1 mandado de prisão preventiva e 2 mandados de prisão temporária nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e Recife. Todos os mandados expedidos pela 13ª
Vara Federal aqui de Curitiba, um procedimento que investiga crimes como de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa envolvendo verbas desviadas do esquema de corrupção na Petrobras. A figura central desta operação é o ex-assessor do ex-deputado federal José Janene e ex-tesoureiro do Partido Progressista João Cláudio Janu. Ele que foi, junto com o deputado Janene, acusado de sacar cerca de R$1.100.000 de propinas em espécie nas contas da empresa SMPIB Comunicação Limitada, controlada por Marcos Valério, para entrega para parlamentares federais do Partido Progressista no escândalo do Mensalão. Janu chegou a ser condenado pelo plenário do STF por corrupção e lavagem de dinheiro, mas depois a pena prescreveu e depois de julgamentos de embargos, ele acabou sendo absolvido. Surgiram, porém, segundo a Polícia Federal, elementos novos que apontam a participação de João Cláudio Janu no esquema de corrupção na Petrobras, e ele passou novamente a ser investigado na Operação Lava Jato. Ele teria continuado recebendo repasses mensais de propinas, mesmo durante o julgamento do Mensalão e depois de ser condenado. Esses repasses que ocorreram pelo menos até 2013. Segundo a Polícia Federal, o nome da Operação Repescagem é motivado pelo fato desse investigado já ter sido processado no Mensalão e agora novamente na Lava Jato. Todo esse material e os presos serão trazidos aqui para Curitiba e novamente a Polícia Federal, o Ministério Público Federal concedem uma entrevista coletiva às 10 horas da manhã para apresentar mais detalhes sobre essa 29ª fase da Operação Lava Jato. Tá aí, olha, Lenise Klenk, direto de Curitiba, com a 29ª etapa da Operação Lava Jato, tendo como alvos principais a família J, né? José Janene e o Janu, não é isso, Lenise? Genu, né? João Cláudio Genu. Esse é com G. Gnu. Genu, isso é. Olha aqui, ex-assessor, ele tinha sido uma figura bastante importante, né, no esquema do Mensalão, como assessor do Partido Progressista, mais uma vez, né, um dos partidos mais incriminados, envolvidos aqui na Operação Lava Jato também, agora essa figura na Operação Repescagem, né, resgatando essa condenação que foi pelo Mensalão, não foi confirmada, né, nas instâncias de recurso, e agora ele volta a ser investigado e preso na Operação Lava Jato. Lenise Klenk, direto de Curitiba, da Band News FM de Curitiba, volta a conversar conosco a qualquer momento, atualizando-nos sobre esta 29ª etapa da Operação Lava Jato, que envolve incursões em Brasília, onde mais, Lenise? No Rio, não é isso? Brasília, Rio de Janeiro e Recife. Brasília. São 6 mandados de busca e apreensão, 1 mandado de prisão preventiva e 2 mandados de prisão temporária. Muito bem, obrigado, Lenise. Você fica com o microfone aberto. Meu caro Rodrigo Orengo, cadê você, rapaz? Tô aqui, Boixá. É só pintar Lava Jato na trincheira. Área, o Rodrigo Orengo se esconde. Eu apareço. Fácil. Pode o negócio. Orengo, você viu como é que Mas tá... tem uma bomba muito maior, viu, Boixá, que Lava Jato aqui. É claro. Essa gravação desse diálogo de Romero Jucá com Sérgio Machado, que aliás era indicado do Renan na Transpetro, não era? Exatamente, PMDB na Petrobras. Indicação é isso aí. do PMDB. Esse diálogo é absolutamente demolidor. Demolidor. Mostra Romero Jucá conjecturando sobre a necessidade de depor o governo Dilma Rousseff para que a Lava Jato seja barrada, ou seja, o presidente Michel Temer hoje está diante de uma encruzilhada. Ele vai ter que saber o que vai fazer com o Romero Jucá. Ou ele endossa a permanência de Romero Jucá e o discurso de Romero Jucá em relação à Lava Jato, ou ele tem que demitir o Romero Jucá. Dá tchau pro Megali lá, Boixá. Tchau, Megali. Megali, desculpe aí, não chamei você, tudo bem aí? Tranquilo, Boixá. Olha aqui o sol que está fazendo nessa cidade maravilhosa, hein? Valeu, Megali. Até a próxima, Bom valeu. dia pro nosso Café com Jornal, obrigado aí pela companhia. Café com Jornal sintonizado na Band News FM também, o nosso Band News TV. Obrigado, Megali, obrigado, Rafael Colombo, um abraço. O Megali está entrando agora no ar ou já está saindo? A gente está saindo agora, Boixá. A gente está o tempo inteiro aqui. Tchau, Megali, bom trabalho.